Boa noite, pessoal. Vamos começar um pouquinho mais cedo, uns 2 minutos mais cedo, ou não, né? Vocês têm o nosso delay aí. Eu vou tentar cantar alguns hinos aqui, eu vou cantar, e aí vocês me dizem se o áudio tá bom, se o áudio tá ruim. Qualquer coisa a gente muda a nossa forma de transmissão aqui do nosso estudo bíblico, né? Então vamos ver se hoje a gente consegue algo diferente. Enquanto isso, vocês vão comentando aí, vão falando como é que está a nossa transmissão. Se alguém quiser de forma mais rápida falar comigo como está a transmissão, pode mandar também no meu WhatsApp. Ok? Vamos cantar então Leão de Judá. De vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Pois a sua justiça condenará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Bom, o pessoal vai chegando aí. Ok, pessoal, a Vanderleia disse que dá bem ruim o áudio, para todo mundo tá ruim também o áudio. Se tiver bem ruim, a gente para, se não, a gente tenta cantar mais um pouco, né? Vamos ver aqui o que acontece. Daqui a pouco a gente, então... Nicole disse que não está tão ruim. Se não está tão ruim, eu vou tentar cantar mais um então. Enquanto isso, vamos... fica meio chato, né, o nosso estudo bíblico sem música. Vamos cantar mais um hino. E aí vocês tiram as conclusões aí. Vocês vão dizendo também o que vocês estão achando, se está ou não muito ruim o nosso áudio. Meu prazer.
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis, Senhor, te entregamos o nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis, Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis, Senhor, te entregamos o nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ok, gente, ficou muito ruim. Deixa eu ver aqui os comentários. Só quando canta, realmente. Quando a gente canta, provavelmente o problema deve ser no nosso notebook, a captação do áudio dele. Então, infelizmente, por enquanto, nós não temos nenhuma solução para isso. Vamos dando tempo aí para o pessoal ir chegando. Vou ver se eu mostro a minha cara aqui um pouco, para nós fazermos o nosso momento devocional, né, para iniciar esse momento de estudo bíblico. Já vou mostrar a minha cara aí para vocês, tá? Vamos lá então. Boa noite a todos. Já iniciamos, então, entramos no tema, o ofício das chaves, fala sobre o perdão dos pecados, ou não perdão dos pecados, né? E nós vamos, então, para a nossa devoção de hoje, o texto é Jeremias, capítulo 20, do versículo 7 até o versículo 13. Jeremias, capítulo 20, do versículo 7 até o versículo 13. Assim diz, ou assim escreve o profeta. Ó Senhor Deus, tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho que gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome,
Então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando. Há terror por todos os lados. E dizem, acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem, talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque ele livra os pobres do poder dos maus. Então, baseado nesse texto de Jeremias, nós vamos meditar no tema exclusividade de Jesus. Nos últimos anos, o discurso cristão está sendo silenciado com o argumento de ser intolerante e exclusivista. Intolerante porque não admite um ensino contrário ao de Jesus. Exclusivista porque acredita que não há salvação fora de Jesus. Na defesa de uma falsa tolerância, muitos escondem a sua fé. Outros, por medo do julgamento e da zombaria, acabam se calando. Ao ouvir as histórias dos profetas bíblicos, nós podemos perceber que essa situação não é somente do nosso tempo. Perdão. O povo de Deus sofreu com os falsos profetas que não se opunham aos deuses pagãos. Isso trouxe problemas para eles. Mas quando Deus levantava um profeta fora dos padrões, o qual apontava o caminho de morte que o povo seguia, acontecia o que aconteceu com Jeremias, que escreveu: ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. A mensagem de Deus é oportuna em todo momento. Os cristãos são chamados a compartilhá-la enquanto seguem o seu caminho. O medo pode surgir nessa caminhada, enquanto a nossa velha natureza faz de tudo para que a palavra de Deus não saia dos nossos lábios. Porém, muitas vezes, nos sentimos como escreveu o profeta. A tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Nesse momento, o Espírito Santo está fazendo o seu trabalho, nos motivando para que a mensagem seja proclamada. Saber que as pessoas à minha volta estão seguindo um caminho de perdição é motivo de sobra para que a boa nova do Evangelho queime em mim e brote dos meus lábios. Dessa forma, levaremos adiante a mensagem de perdão e salvação que encontramos apenas e exclusivamente no nosso Senhor Jesus. Nós oramos: Pai Celeste, a tua santa palavra queima em mim. Santifica os meus lábios pecadores para que testemunhem do teu Evangelho. Dá-me ousadia em momentos oportunos. Em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais um hino. Daqui a pouco nós iniciamos o nosso momento de estudo bíblico. Vamos ver quem mais está chegando aí. Comadre Elizabeth, muito bem-vinda. Claudemir, Adelita, Nicole, Marilene, Vanderleia já estão por aí. Boa noite a todos. Muito bem-vindos. Nós vamos cantar mais um hino e daqui a pouco nós iniciamos. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar a respeito desse nosso tema hoje. Nós vamos falar a respeito do ofício das chaves, que nada mais é do que o poder de perdoar ou não perdoar pecados. Helena, boa noite também, muito bem-vinda. Vamos cantar Fico Feliz. Em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor,
Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, para sempre. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre, para sempre. Muito bem, ainda aguardamos a chegada de mais pessoas para o nosso estudo bíblico. Nós vamos iniciar, então, esse momento de estudo bíblico e antes de entrarmos propriamente dito no estudo, eu gostaria de fazer uma ligação, um resumo dos últimos estudos bíblicos que nós falamos, né, a respeito da igreja, a igreja local, que por ordem divina os seres humanos, os cristãos em certo local se reúnem, fundam as suas comunidades, constroem os seus templos, às vezes pomposos, grandes, bonitos, luxuosos, tantas vezes tão simples, pequenos, muitas vezes nem templo tem, mas talvez em tantos momentos os cristãos se reúnem embaixo de uma árvore e ali está a igreja. As pessoas de um determinado local que se reúnem para estudar a palavra de Deus, para administrar e receber os sacramentos. Hoje nós não estamos reunidos na casa de Deus, nós acabamos de cantar, né, que fico feliz em vir em tua casa. A casa do nosso Deus hoje é esse nosso ambiente virtual. Nós estamos reunidos em torno da palavra do nosso Deus. Então, nós já estudamos a respeito disso, nós estudamos a respeito do sacerdócio universal de todos os crentes. Cada cristão foi chamado para ser um pequeno pastor, para poder falar a respeito do amor de Deus, pregar a palavra de Deus, instruir os seus irmãos na fé, tantas vezes corrigir os irmãos que estão em pecado e então fazer ou exercitar este seu ministério, o sacerdócio universal. E também lembramos que esses cristãos de determinado local que exercem, pelo poder que Jesus concedeu a eles, exercem esse seu sacerdócio universal, eles também, por orientação divina, chamam pessoas preparadas para serem os seus pastores e delegam a essas pessoas o poder que receberam de Jesus, de pregar a palavra e administrar os sacramentos. Nós ainda vamos desenrolar isso em outros estudos bíblicos, né? A palavra de Deus nós sabemos muito bem o que é, e nós vamos falar sobre sacramentos também, né? O que são os sacramentos? Mas antes de entrarmos nos sacramentos, hoje então nós vamos falar do ofício das chaves, que é muito importante também. E que quando nós falarmos, eu já vou dar um adiantado aqui, Lutero, quando do movimento da Reforma, né? Ele acaba tendo uma compreensão um pouco diferente de sacramento do que a Igreja Católica tinha e tem, né? Então, por isso ele manteve apenas batismo e Santa Ceia. Porém, Lutero ele ficou muito tentado a incluir o ofício das chaves também como um sacramento, né? Ele acaba não incluindo o ofício das chaves como um sacramento por faltar uma questão importante que é o meio externo, né? Depois nós vamos falar de batismo e Santa Ceia, nós vamos ver que o sacramento precisa de ter a ordem divina, sua instituição, precisa ter promessa de bênçãos espirituais e precisa ter os elementos externos, né? Então nós temos
tanto no ofício das chaves quanto no batismo e na Santa Ceia, a instituição divina, a ordem divina, nós temos promessa de bênçãos espirituais, porém o ofício das chaves não tem nenhum meio externo, como existe no batismo a água e na Santa Ceia o pão e o vinho. Vamos falar do ofício das chaves, esse assunto tão importante para nós cristãos. Então, dito isso, né, feita essa introdução, nós vamos iniciar, vamos falar um pouco sobre ofício das chaves. Há somente uma única verdadeira igreja de Jesus Cristo. Esta igreja é composta por todos os que creem em Cristo como seu Salvador. Por isso, afirmamos que a igreja está edificada sobre Cristo. Cristo é a base, Cristo é o fundamento da igreja, é sobre ele que nós nos mantivemos e nós estamos como igreja firmados. Comentando aí. Muito bem, desculpe, deixa eu desligar o meu áudio do meu celular aqui. Então, os que se dizem cristãos, mas interiormente não são, mesmo que estejam filiados a uma comunidade cristã, não fazem parte da igreja. Aí nós vamos entrar no conceito de igreja visível e invisível. Então, esta única igreja cristã, ela é a reunião de todos os que creem em Jesus Cristo como seu Salvador e estão edificados sobre Jesus Cristo. Existe, no meio deles, aqueles que dizem ser cristãos, mas que na verdade não têm a verdadeira fé. E estão apenas filiados numa igreja visível, apenas tem o seu nome lá no hall de membros, né? Esses não fazem parte da verdadeira igreja cristã. Esta igreja é invisível, porque não sabemos com certeza quem pertence a ela ou não. Invisível, só Jesus Cristo, só o nosso Deus sabe quem pertence. Só o nosso Deus conhece o coração das pessoas e sabe quem tem a fé verdadeira ou não. No credo apostólico, essa igreja é chamada de santa, porque ela é composta pelos que são perdoados através da fé em Cristo. A Santa Igreja Cristã não é uma igreja formada por santinhos, por pessoas que não pecam, mas é formada por pessoas que pecam, são pecadores por natureza e por nascimento, mas que são perdoados pela fé que têm em Jesus. E por causa do perdão, essas pessoas são santas. A igreja ensina e prega a palavra de Deus e administra os sacramentos para que o Espírito Santo possa agir nas pessoas, dando-lhes o perdão e a salvação. Relembrando, então, essa é a função da igreja: pregar a palavra de Deus e administrar os sacramentos. Esses são os meios da graça, que nós falávamos agora há pouco. As ferramentas são as formas como o Espírito Santo age aqui no mundo, nos oferecendo perdão, nos oferecendo salvação, nos dando fé, fortalecendo a nossa fé. O Espírito Santo pode agir de outra forma? Claro que pode. Nós sabemos que sim. Porém, nós sabemos que nós não podemos afirmar com certeza. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é como um vento, ele sopra onde ele bem quiser. Então nós, como seres humanos, nós não podemos limitar a ação de Deus, do Deus Espírito Santo. Porém, nós não podemos afirmar com certeza que o Espírito Santo age de outras formas. Nós podemos sim afirmar, porque a palavra assim o diz, que o Espírito Santo age através da palavra. A fé vem por ouvir a pregação da palavra. E age através dos sacramentos. O batismo, que nos salva, que nos dá perdão, que nos dá nova vida pelo Espírito Santo. E a Santa Ceia, que foi instituída por Jesus e nos dado para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados. Então, essa é a função da igreja. A igreja como representante de Deus. Pregar a sua palavra, administrar os sacramentos. É através da palavra e dos sacramentos que o Espírito Santo age e dá a cada um de nós perdão e salvação. Por isso a igreja salva. Essa é uma frase um tanto quanto controversa. Obviamente que a igreja como instituição ela não salva. A igreja salva enquanto ambiente onde Deus opera aqui no mundo. Deus prometeu que esta igreja, a sua igreja com I maiúsculo, tá pessoal, durará enquanto durar a terra.
a igreja se torna visível nas comunidades e em todos os lugares onde a palavra de Deus é pregada e ensinada e os sacramentos administrados corretamente. Então, sobre isso nós falávamos, né? A igreja, a comunidade local, essa é a igreja visível. A invisível nós falamos. A invisível é aquela única igreja que salva. É a igreja que só Deus conhece. É a igreja que está no coração das pessoas que têm a fé verdadeira. Ela se manifesta de forma visível. Como nós já dissemos, ali onde os cristãos se reúnem, fundam as suas comunidades e ali na sua comunidade exercem ou instituem um santo ministério para que a palavra de Deus seja pregada, ensinada, para que os sacramentos possam ser administrados de forma correta. De novo, lembrando que dentro dessa igreja visível, formada pelo grupo de pessoas que confessam publicamente a sua fé, existem aqueles hipócritas, existem aqueles fingidos, aqueles que dizem que têm a fé, mas na verdade não têm a fé verdadeira. Muito bem. Vamos ver alguns textos, né? Falamos, vamos ver alguns textos. Fica aí na tela para quem quiser anotar e depois voltar, né? Eu vou ir fazendo as leituras dos textos e depois quem quiser assistir novamente o programa ou ir anotando alguns textos que embasam isso que nós falamos até agora. Antes de fazer a leitura dos textos, mandar um abraço aí para as pessoas que vão chegando. Tia Ana, abraço. Tia Mariluz, um abraço. Vó Irene, Evani Cunde, lá de Espigão do Oeste, Rondônia, cidade vizinha à minha cidade natal. Era no mesmo distrito lá da minha cidade de Cacoal, Evani Cunde. Muito bem-vindo, bem-vinda. Muito bem, vamos aos textos bíblicos. Efésios 2, 19 a 21. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado a Deus. Aqui fala da comunidade, né, dos cristãos, lembrando que essa comunidade se expande muito além do povo judeu, lembrando que na época, né, está nessa transição aí, lembrando que o povo judeu se achava o único povo exclusivo de Deus, né? Agora o apóstolo Paulo diz, não, vocês que também não são judeus de nascimento, vocês fazem parte da igreja de Cristo, vocês fazem parte desse edifício que Deus construiu sobre Jesus Cristo, que é o fundamento, que é a rocha principal. Romanos 12, versículo 5. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. E o apóstolo Paulo ele gosta de fazer essa comparação da igreja de Cristo com o corpo, né, onde nós somos os membros, diferentes membros, com diferentes dons, mas que formam um só corpo, o corpo de Cristo. Lucas 17, 20 e 21. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se pode ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus é ali onde Deus está. Palavra sendo pregada e onde ela produz os frutos, é ali que está o reino de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. E sobre esse alicerce estão escritas essas palavras. O Senhor conhece as pessoas que são dele. E também, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Esse texto do apóstolo Paulo é muito interessante, né? De novo, o firme alicerce. O apóstolo Paulo faz essa comparação. Ele gosta de comparar, né, a igreja com uma edificação que tem como o firme alicerce Jesus Cristo. Gosta de comparar com o corpo também, nós já lemos o texto antes, vários membros que formam o mesmo corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em certo momento, também compara a igreja com o casamento, isso vai aparecer mais adiante, né? Essa relação
do marido e da esposa e de Jesus Cristo com a sua igreja. Então aqui, em 2 Timóteo, ele fala sobre isso e fala essas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele. Aqui é o que nós chamamos de igreja invisível. Só Deus sabe quem são os verdadeiros cristãos. Só Deus conhece a fé verdadeira no coração. E toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Isso fica bastante óbvio, né? Quando nós queremos realmente sermos cristãos e nos dizemos cristãos, nós lembramos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Não apenas Salvador, Ele é Senhor. E como Senhor, Ele quer que nós obedeçamos às suas leis. Também nós já ouvimos isso no estudo bíblico da semana passada. Efésios 5, 25 a 27. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Como eu disse, que agora o apóstolo Paulo compara a igreja, essa relação com o marido e a esposa. O cuidado que o marido deve ter com a esposa. O apóstolo Paulo diz que o marido deve agir com a esposa como Cristo agiu com a igreja, que deu a sua vida para salvar esta igreja. E ele faz isso para preservar, para trazer para perto de si a igreja. Temos 1 Pedro 2,5. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Novamente aqui a noção de comunidade, de pedras vivas que se juntam para uma construção. 1 Coríntios 3,11. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, nenhum outro alicerce pode ser colocado. Por isso que nós somos cristãos, por isso cristianismo. Tudo está baseado na pessoa, obra e ensinamento de Jesus Cristo. Mateus 5,14. Vocês são a luz para o mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Lembrando aqui também, Jesus lembra da nossa responsabilidade como sua igreja aqui, de não nos calarmos. Nós estamos aqui para fazermos a diferença. Não se acende, não se pode esconder uma cidade construída em cima de um monte. Ou nesse mesmo contexto, Jesus diz que não se acende uma lamparina para colocar debaixo de uma cesta. Nós, como cristãos, nós somos e devemos ser o exemplo de Jesus Cristo aqui no mundo e fazer com que a luz do seu amor brilhe através das nossas atitudes. E ainda Efésios 4, 11 e 12, foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo falando de como Deus ele instituiu e organizou a sua igreja aqui no mundo. Muitas vezes a gente acaba falando que igreja é invenção humana. Não, a igreja é uma invenção e instituição divina. E Deus colocou pessoas ali preparadas para desempenharem as suas funções, para que através dessa igreja o povo cristão possa servir a este Deus e construir assim o corpo de Cristo. Muito bem, falamos um tanto aí sobre igreja, o que é a igreja local, a fundação e a função também de pregar a palavra e administrar os sacramentos. Vamos adiante. Com as chaves do reino, foram dadas à igreja todos os que confiam em Cristo como sendo o seu Salvador, têm o poder de perdoarem pecados. Vejam bem, as chaves do reino, elas foram dadas à igreja, de novo igreja com I maiúsculo. E por isso, todos os que fazem parte dessa igreja, todos os que são membros do corpo de Cristo, todos os que são pedras desse alicerce, eles, por confiarem em Jesus Cristo como seu Salvador, têm o poder de perdoarem pecados.
esse poder foi dado à igreja e, consequentemente, a todos os seus membros, não exclusivamente a uma casta, uma classe dentro da igreja. E aí nós precisamos falar dos dois tipos de pecadores, porque nós temos uma questão bastante importante aqui. Antes de mais nada, abraço para a Liza, abraço para a Marciele também. Marciele é nossa ex-congregada aqui, voltou lá para a família, lá em Marechal Cândido Rondon. Boa noite, Marciele, grande abraço para toda a família. Liza, a prima lá de Marcelino Ramos. Então, Jesus Cristo deu as chaves do reino para a igreja. Depois nós vamos ver os textos que falam disso. E essas chaves servem para quê? Quando Lutero explica o ofício das chaves, ele diz que é o poder peculiar que Cristo deu à sua igreja para perdoar os pecados aos pecadores penitentes e retê-los aos impenitentes. Então, aí nós vamos falar desses dois tipos de pecadores, então, os pecadores penitentes e os pecadores impenitentes. Os pecadores penitentes são aqueles que se arrependem dos seus pecados, creem em Jesus Cristo como seu Salvador e querem corrigir a sua vida com o auxílio do Espírito Santo. Esses são os penitentes. Todos nós somos pecadores, Porém, existem esses primeiros, os penitentes, reconhecem que são pecadores, reconhecem os seus pecados, se arrependem desses pecados, sentem tristeza. Existe uma palavra ligada à confissão de pecados que a palavra é contrição. E ela muitas vezes é traduzida por simples arrependimento, mas a palavra contrição é muito mais do que simples arrependimento. Sentir contrição é sentir tristeza, é chorar por causa do pecado. Não é simplesmente, me arrependi, não deveria ter feito. Não, é um arrependimento verdadeiro e sincero que causa tristeza em nosso coração, porque nos faz reconhecer também as consequências desse pecado. Nos faz reconhecer o que é o pecado, que é o pecar, é o desobedecer à vontade do nosso Deus, é o desobedecer à vontade, à ordem do nosso Pai que tanto nos ama. E como é que nós respondemos esse amor? Com pecados, com desobediência. E saber que isso traz sobre nós castigo. Por isso, a contrição é algo que precisa ser lembrado quando nós falamos de arrependimento, de busca de perdão. Se eu não estou contrito, se eu não sinto tristeza por causa dos meus pecados, dificilmente eu estarei verdadeiramente arrependido. Então eu, em arrependimento, confesso os pecados, eu creio em Jesus Cristo, eu sei, não só sei por conhecer, mas eu tenho fé de que Ele morreu para pagar os meus pecados, por isso se tornou o meu Salvador. E eu quero, não uma vontade humana, mas uma nova vontade operada em mim pelo Espírito Santo. Eu quero viver de acordo com a vontade de Deus. Eu quero obedecer à vontade de Deus. Obviamente, auxiliado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quem vai me dar essa vontade e essa força para viver. Os outros pecadores são quais? Os impenitentes. Aqueles que não se arrependem, não creem em Jesus Cristo como seu Salvador ou não querem corrigir a sua vida pecaminosa. Quando os pecados de alguém são perdoados, o céu está aberto para essa pessoa. Antes de falarmos dos pecados perdoados, vamos falar dos pecadores impenitentes. Impenitentes. Não se arrependem. Pode ser até que a pessoa creia em Jesus Cristo, mas ele não se arrepende dos seus pecados. Por isso, ou, Pode ser todas as coisas ou uma delas. O não se arrepender, pessoa que não se arrepende, como ela vai receber o perdão? Se ela não crê em Jesus Cristo como seu Salvador, ela pode até estar arrependida dos seus pecados, mas se ela não crê em Jesus, como é que ela vai receber o perdão que esse Jesus tem para oferecer? Como é que ela vai receber a salvação que Jesus conquistou na cruz se ela não crê em Jesus? Então ela continua sendo um pecador impenitente. Se essa pessoa, ela pode crer em Jesus, ela pode estar arrependida, mas ela não quer corrigir, ela não quer mudar de vida, ela não quer permitir que o Espírito Santo atue na sua vida, haja para que ela possa ter capacidade de obedecer a palavra de Deus, ela continua sendo uma pecadora impenitente. Então, para o pecador penitente, ele tem os seus pecados perdoados, o céu
é aberto para esta pessoa. Quando os pecados não são perdoados aos pecadores impenitentes que não se arrependem ou não creem em Jesus Cristo ou não querem obedecer à vontade de Deus, o céu continua fechado para essa pessoa. Por isso, o poder de perdoar e reter, ou seja, de não perdoar os pecados, é conhecido por ofício das chaves. O poder que Jesus deu para perdoar ou não perdoar pecados, para abrir a porta do céu ou para não abrir a porta do céu para os pecadores. Vamos novamente aos textos bíblicos. Depois desses textos bíblicos aqui, nós vamos cantar mais hinos. Se alguém tiver alguma sugestão, pode mandar aí nos comentários. Primeiro texto, Mateus 16, 19. Aqui é o texto base para a questão do ofício das chaves. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. E outro texto, também agora registrado por João, 20, 22, 23. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, não são perdoados. Eu quero fazer uma pausa aqui para falar a respeito desses dois textos que falam a respeito exatamente do ofício das chaves, desse poder que Deus deu à sua igreja. Primeiro texto de Mateus, capítulo 16, é o contexto onde Jesus está ali conversando com os discípulos sobre a sua morte, a necessidade de ele ir a Jerusalém, morrer. E ele pergunta nesse diálogo aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? O povo diz que o Senhor é Elias, ou outro profeta que reencarnou, que ressuscitou. E aí Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, bastante afoito como sempre, já diz em nome dos discípulos também: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz e lembra que essa confissão de fé não veio a ele, ou ele não pôde confessar essa fé por um conhecimento humano, mas porque o Espírito Santo deu esse conhecimento e essa certeza para Pedro e aos demais apóstolos também. E ali, nesse contexto, Jesus falando a Pedro, mas obviamente aos discípulos e a nós como igreja, ele diz: eu lhe darei as chaves do reino do céu. E aí há uma interpretação equivocada, acreditamos, do nosso ponto de vista, por parte da Igreja Católica, quando diz que Pedro foi o primeiro Papa, que Pedro que recebeu o poder de Jesus, e por isso, quando todas as piadas que nós contamos com relação a quando a pessoa morreu e chegou no céu, São Pedro é quem recebe, como se São Pedro tivesse a chave ali do portão da porta da entrada do céu. Ou quando a gente tem uma chuva muito boa, a gente diz: São Pedro abriu as portas do céu. Essa é a origem dessas piadas. Mas lembrando que esse texto se refere exatamente à igreja como um todo, não apenas a Pedro. Só falando dessa questão do primeiro Papa, é um outro texto, ainda nesse mesmo diálogo, Jesus diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra vou edificar a minha igreja. Não quero deixar no vácuo, isso é para um outro estudo bíblico, mas lembrando que Pedro, em grego, é como um pequeno pedregulho que se solta de uma grande pedra, que é algo muito maior, de uma montanha, por assim dizer. Então Pedro era um pequeno pedregulho. A grande pedra sobre a qual é fundada a igreja não é a pessoa de Pedro, mas é esta confissão que ele acaba de fazer, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Muito bem, então, nesse segundo momento, em João, após a ressurreição, Jesus se coloca entre os discípulos, sopra sobre eles, diz: a paz esteja com vocês, receba o Espírito Santo. Se vocês perdoarem, os pecados de alguém serão perdoados, se não perdoarem, não serão perdoados. Esses dois textos então embasam essa questão do ofício das chaves, o poder que Jesus concedeu à sua igreja. E esse poder vem do próprio Jesus, e quando a igreja exerce esse poder, é como se o próprio Jesus estivesse ali atuando. 1 Pedro 2,9: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Eis aqui a função da igreja, É o povo escolhido, somos sacerdotes,
e nós temos um grande objetivo: anunciar os atos poderosos de Deus. Esses atos que nos tornaram seus filhos e que também, através do nosso testemunho, Deus quer trazer as pessoas da escuridão do pecado para a maravilhosa luz. E ainda Mateus 18, 17 a 20, nós vamos voltar a falar desse texto também, daqui a pouco. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja, e se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Eu afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. E Jesus fala da igreja, Jesus fala também desse poder de perdoar e não perdoar pecados. Enfim, depois nós vamos falar um pouco mais sobre esse texto de Mateus 18, que ele é muito importante para nós cristãos. Antes de seguirmos, nós vamos cantar um pouquinho. A nossa comadre pediu um hino, Água Cristalina. Vamos cantar o Água Cristalina, então. Um abraço aí para Rosani Arno. Boa noite, somos de Itajuba, Barra Velha, Santa Catarina. Boa noite. Se eu não me engano, vocês devem ser membros ou conhecerem o meu colega de turma, pastor Josiel Marcos Pesque. Está ali nessa região também. Vinícius, Vini, Triaquim, bem-vindo. Neuza da Silva, lá de Pelotas, boa noite, também está assistindo. Então, a pedido da nossa comadre Elisete, nós vamos cantar Como Água Cristalina. Água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louva. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louva. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louva. Bem, se alguém quiser já ir fazendo um pedido de um próximo hino, daqui a pouco a gente vai cantar de novo, lembrando que tem um delay bastante grande, então peçam logo para que chegue a tempo aqui nos comentários para eu poder também tocar. Muito bem, seguimos com o nosso estudo. Somente pode-se perdoar os pecados dos pecadores penitentes. Aos impenitentes deve-se falar que seus pecados não são perdoados e aconselhá-los a se arrependerem e crerem no Evangelho. Obviamente, você só pode oferecer a cura àqueles que realmente buscam a cura. Se a pessoa está doente e ela não quer remédio,
Você não tem como dar remédio. Por isso nós perdoamos, nós oferecemos o remédio, que é o anúncio da salvação em Jesus Cristo, aos pecadores que estão arrependidos, aos pecadores que pela ação do Espírito Santo vêm e buscam este remédio, este evangelho. Aqueles impenitentes, aqueles que não se arrependem, não creem em Jesus ou não querem mudar a sua vida, nós não vamos oferecer o remédio, não vamos oferecer o perdão que Jesus conquistou. Porém, e aí uma questão de responsabilidade do povo de Deus, não só do pastor, mas do povo de Deus, é continuar apontando os pecados, é aconselhar essas pessoas para que elas creiam no Evangelho, mostrar para elas o caminho para onde elas estão seguindo. Textos, Atos capítulo 3, versículo 19. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Essas palavras, né, do apóstolo Pedro, lá no primeiro Pentecostes, é dirigida a pessoas que nem criam em Jesus Cristo, né, mas tiveram seus pecados apontados. E a orientação do apóstolo Pedro, a exortação de voltarem, de se arrependerem e voltarem para Deus. Salmo 51, 17. Salmista: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Reconhecimento do salmista Davi aqui, né, dizendo deste espírito humilde, daquele que se arrepende, que vai a Deus, que busca o seu perdão, na certeza de que esse Deus não rejeita este coração humilde e arrependido. Segundo Samuel 12, 13, né, nesse contexto aqui que Davi escreve o seu salmo e tantos salmos, né? Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Esse texto é bastante interessante, lembrarmos o contexto dele, né? Davi, o poderoso rei Davi, enxerga a Batseba um dia tomando um banho de sol, acha ela muito bonita, se apaixona e vai buscar informações a respeito dela e fica sabendo que ela é mulher de um dos seus soldados, dos seus comandantes. E Davi, levado pelos seus desejos carnais, pela sua natureza humana, coloca se eu não me engano era Urias, o nome do marido da Batseba, lá na linha de frente para combater na guerra. Ele acaba morrendo e ele toma a Batseba como sua esposa. E aí Deus chama o profeta Natan e diz: olha, você precisa ir lá e apontar o erro para o rei Davi. E Natan vai, né? Natan é recebido pelo rei Davi e ele conta uma história. Olha, rei, tinha um cara que ele era muito rico, tinha um rebanho grande de ovelhas, e o vizinho dele era um cara muito pobre que tinha apenas uma ovelhinha, e essa ovelhinha era de estimação. Era a ovelhinha que dormia na cama com eles, comia com eles na mesa. E esse cara rico recebeu uma visita. E ele foi lá, em vez de pegar uma ovelha do seu rebanho, foi lá e pegou a ovelha do vizinho, matou para oferecer para sua visita. E aí o rei Davi ficou indignado. Não, esse cara tem que morrer. E aí o Natan diz: pois esse cara é você. E aí o rei Davi se dá conta do seu pecado, e nesse contexto, que em arrependimento, ele fala: eu pequei contra Deus, o Senhor. E Natan, como um profeta, como aquele que está ali para anunciar também as palavras de Deus, diz: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. A todos aqueles que se arrependem verdadeiramente dos seus pecados, não importa qual pecado seja, um coração verdadeiramente arrependido recebe o perdão de Deus. Nesse contexto, Davi também escreve, se eu não me engano, o Salmo 32, que fala que enquanto ele não confessava os seus pecados, o seu corpo, os seus ossos doíam e ele se cansava o dia inteiro. Enfim, e Marcos 16, versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Muito bem, seguimos adiante. A disciplina eclesiástica e a excomunhão são claramente ordenadas pela Sagrada Escritura. Disciplina eclesiástica, né, você tratar a pessoa, às vezes, enfim, não só tratativa, mas em alguns momentos pedir para que ela não participe da Santa Ceia ou qualquer outra questão, né? Isso é disciplina eclesiástica. Vamos trazer para a nossa linguagem bastante popular o castigo imposto pela igreja, né, como disciplina.
E a excomunhão, ou seja, expulsar a pessoa do seu meio, são claramente ordenadas pela Escritura Sagrada. Isso fica muito claro, isso está diretamente ligado com o ofício das chaves, o exercício desse ofício das chaves. Aquele que cometeu um pecado grave, que causou escândalo ou que é impenitente, deve-se lhe chamar a atenção primeiramente em particular. Se não houver resultado positivo, deve ser visitado e advertido por 2 ou mais cristãos. E se continuar impenitente, então o assunto deve ser levado para a igreja, para a comunidade e advertido pela mesma. Se ele não der ouvidos à igreja, ele deve ser afastado de sua comunhão, ou seja, ele deve ser excomungado. Tal ação é tão válida como se o próprio Cristo estivesse tratando com esta pessoa. Se mais tarde, obviamente, a pessoa excomungada confessar os seus pecados, desejar o perdão, deve ser-lhe assegurado o amor de Deus e o seu perdão, e deve ser recebida com alegria na sua comunidade local. Vamos ver mais uns textos aí. De novo, se alguém quiser um hino, gente, vão pedindo, que daqui a pouco a gente vai cantar mais. 1 Coríntios 5, 12 e 13. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as Escrituras Sagradas, expulsem do meio de vocês este homem imoral. O apóstolo Paulo, né, que falando à comunidade de Corinto, os não cristãos, isso é Deus quem vai julgar, mas nós cristãos, pelo exercício do ofício das chaves, nós temos o dever de julgar uns aos outros. Já volto em Mateus 18, vamos ler 2 Coríntios 2, 6 a 10, que diz: basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste, que acabe caindo no desespero. Por isso peço que façam com que ele tenha a certeza de que vocês o amam. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber se estão sempre prontos a obedecer aos meus ensinos. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tem alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês na presença de Cristo. Interessante aqui nós vermos que na primeira carta, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala desse dever que os cristãos têm de julgar os irmãos na fé. Ele fala, os não cristãos nós não vamos julgar, mas os cristãos nós devemos sim. E fala deste homem imoral que está entre a comunidade de Corinto. Existia ali um problema de um filho que se casou com a sua madrasta. Aí não fica claro se o pai havia morrido, se provavelmente sim, né? Ou se a madrasta largou o pai para ficar com o filho. Existia um pecado manifesto, um escândalo muito grande na comunidade de Corinto, e o apóstolo Paulo disse, olha, vocês precisam expulsar essa pessoa do meio de vocês. Até porque, pelo que parece na carta, era uma pessoa influente, e isso estava trazendo um mau exemplo para a comunidade. Né? As pessoas estavam achando que aquilo era uma atitude normal. O apóstolo Paulo diz, não, vocês precisam tirar esse mal aí do meio de vocês. Mais tarde, na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz, olha, vocês realmente agiram, né, da forma correta, expulsaram ele, e ele já recebeu o castigo, mas ele também deve ser perdoado. Se houve o arrependimento, provavelmente sim, ele deve ser perdoado. Né? Ele não deve ser levado ao desespero. Mostrem para essa pessoa que vocês o amam. Por isso que essa pessoa que foi excomungada, se foi excomungada, ela deve continuar sendo acompanhada, e os irmãos na fé devem continuar demonstrando amor a essa pessoa. Lembrando a frase de Lutero, que é muito importante para nós, isso nós precisamos ter claro no nosso dia a dia. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Assim nós também devemos odiar o pecado, mas amar o pecador. Oferecer o nosso ombro amigo, oferecer o nosso abraço para que a pessoa sempre tenha a oportunidade de voltar em arrependimento e ser novamente trazida ao seio da igreja. E aí nós vamos então ver esse texto clássico de Mateus 18, né? Já lemos um pedaço dele antes, mas fala então de como tratar o irmão pecador. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois.
Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você 1 ou 2 pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se essa pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Esse texto ele é muito importante porque durante muito tempo, infelizmente, esse texto de Mateus foi usado como um pequeno manual para a excomunhão. Sabemos que, infelizmente, dentro da igreja, e pelo fato da igreja ser formada por seres humanos pecadores, existem os seus problemas também pessoais. E aí, muitas vezes, um determinado grupo, muitas vezes ligados à diretoria, não gostavam de certa pessoa e procuravam fazer de tudo para expulsar essa pessoa do meio delas. Então, um jogo político, um jogo, infelizmente, comandado pela ação do diabo. E era usado, então, esse texto. Como é que a gente pode excomungar uma pessoa? Não, a gente vai lá e conversa, depois chama do testemunho, depois leva para a Assembleia da Igreja e excomunga. Quando Jesus ele ensina isso, ele está querendo dizer exatamente o contrário. Não é um manual para a excomunhão, mas é um manual para a salvação. O que é que nós devemos fazer para que o nosso irmão que está em pecado, ele possa deixar esse caminho do pecado e voltar para o caminho de Cristo? Então nós devemos fazer de tudo para demonstrar a ele o nosso amor, a nossa preocupação pelo caminho que ele está seguindo, para que ele possa, pela ação do Espírito Santo, ser trazido de volta para Jesus. Por isso que primeiro nós conversamos em particular. O erro deve ser apontado em particular, para que a pessoa tenha consciência do seu erro, para que ela possa, pela ação do Espírito Santo, se arrepender. Então vai e conversa em particular. Se ela te ouvir, que bom, né? Graças a Deus que o Espírito Santo agiu e trouxe essa pessoa de volta. Porém, se ela não ouvir, você vai levar 2 pessoas. E quem são essas 2 pessoas? São pessoas próximas, são pessoas amigas, para demonstrar que nós estamos preocupados realmente com ela, com esse irmão pecador, para mostrar que nós queremos que ele abandone o seu pecado, para que nós possamos demonstrar amor, para dar apoio. Se essa pessoa ouvir essas pessoas próximas, queridas, que bom, graças a Deus, o Espírito Santo agiu, essa pessoa abandonou o caminho do pecado, voltou para Cristo. Mas se essa pessoa não ouvir essas testemunhas, essas pessoas tão próximas, leve à igreja. Então a igreja precisa saber, olha, está sendo tratado, né? Essa pessoa está nessa situação. Se ela ouvir a igreja, bem. Se não, aí a igreja precisa dizer, olha, você infelizmente está demonstrando que não possui a mesma fé que nós temos. Porque a nossa fé nos leva a confessar os nossos pecados e buscar viver uma vida de acordo com o que Deus nos ensina, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Se você não quer fazer isso, você está demonstrando publicamente que não tem a mesma fé que nós. Por isso essa pessoa deve ser excomungada, deve ser tirada da comunhão. E isso é exercício do ofício das chaves. E aí, de novo, nós damos o passo. Essa pessoa precisa continuar sendo tratada com amor. E mesmo fora da igreja, nós precisamos continuar nos preocupando com ela, levando um abraço querido e mostrando para ela que Deus continua amando ela. E Deus continua querendo que ela volte para o seio da igreja. E aí, como nós já vimos no texto de 2 Coríntios, demonstrar amor por uma pessoa que continua sendo alvo do amor de Deus também. Muito bem, Vó Irene está aí assistindo. A Marilene pediu um hino. Deixa eu ver aqui. Vamos cantar então, vamos cantar agora um hino. Depois a gente continua. 147 do Louvai ao Senhor, Marilene. Vamos ver qual que é o 147.
Estamos no mundo, mas dele não somos. Lindo hino, né? Muito tradicional. Então quem estiver em casa, quiser acompanhar, e no 147 do Cancioneiro Louvai ao Senhor, ou o 389 do Inário Luterano. Né? Vocês podem acompanhar também, quem não tem o cancioneiro aí, quiser acompanhar no Inário Luterano também, fique à vontade. E aqueles que sabem de cor, né, a grande maioria dos luteranos também sabem de cor. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma, e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Obrigado, Marilene, pela sugestão do hino. Nós vamos seguir adiante, falando do ofício das chaves. Um abraço para Shirley, que está assistindo, Nicole também, Claudemir. Muito bem, vamos adiante com o nosso estudo. Mesmo que o ofício das chaves foi dado a todos os cristãos, o ofício público dessas chaves foi confiado aos pastores. Os pastores são escolhidos pelo Espírito Santo através da igreja, que se organiza em comunidades. Lembrando, então, esses estudos bíblicos que nós tivemos nessas últimas semanas, essa introdução que eu fiz no início, o ofício das chaves foi dado a todos os cristãos, mas eles, quando se reúnem na igreja local, eles delegam esse ofício aos pastores, que são escolhidos pelo Espírito Santo através da igreja local. O ofício pastoral ou ministério é o único ofício instituído por Cristo, mas uma comunidade pode pedir a outros para que ajudem o seu pastor em outras coisas. Né? A questão do ofício pastoral, a pregação da palavra de Deus, a administração dos sacramentos, foi só isso. Existem aí tantos, hoje se fala tanto de ministério disso, ministério daquilo, mas o que foi instituído por Jesus é o ofício pastoral, pregação da palavra e a administração dos sacramentos. Mas nós sabemos que Deus deu dons às pessoas, né? E que bom que Deus deu dons às pessoas, que bom que as pessoas têm espaço também e oportunidade para servirem a Deus, servirem ao seu próximo, servirem à comunidade através dos seus dons. Vamos ver os exemplos aqui, relembrar, talvez lá na sua comunidade existem outras formas de atuação, professor de escola dominical, professores de doutrina ou instrução de confirmandos, né, dirigentes de estudos bíblicos, membros da diretoria, conselheiros dos jovens, zeladores, responsáveis pela ornamentação da igreja, limpeza, recepção, além de outros. Nós poderíamos aqui enumerar tantas e tantas formas de servir a Deus dentro da igreja, né? Nós temos aqui, na comunidade de São Marcos, nós temos professores, hoje só professoras, né, de escola dominical. Temos pessoas capacitadas, mas ainda não temos essa necessidade. Professores para instrução de confirmandos. Vamos formar mais pessoas capacitadas também. Dirigentes de estudos bíblicos. Nós temos pessoas que dirigem estudos bíblicos aqui também.
Eu, como pastor, tenho os meus grupos e tem outros dirigentes que têm outros grupos. Membros da diretoria, não só da comunidade, dos departamentos também, né? Conselheiro dos jovens, nós não temos aqui, até tentamos instituir uma vez os padrinhos da juventude, né? Mas tem pessoas que estão aí nos ajudando sempre. Zeladores responsáveis pela ornamentação, e aí nós temos a nossa escala dos cultos, né? Quem vai fazer a leitura bíblica, quem vai trazer flor para o altar, quem vai ajudar na Santa Ceia, quem vai fazer a recepção, quem vai cuidar do áudio e vídeo, enfim, são tantas formas de se poder servir a Deus dentro da igreja, né? E isso também é serviço cristão, é serviço a Deus. Vamos ler alguns textos. 1 Coríntios 4:1. Deixa eu achar aqui. 1 Coríntios 4:1. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala dos pastores, né? Que são servidores de Cristo. Interessante isso. O pastor, ele é um servo, assim como qualquer outro membro, né? Mas ele está ali como um servo e deve ser lembrado como um servo. Atos 20:28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Palavras aqui ditas aos pastores, a nós pastores, temos essa responsabilidade de cuidar do rebanho que Deus nos confiou. 2 Coríntios 2:10. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa para perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo. O apóstolo Paulo falando aqui, né? Ele como líder, como aquele que é o pastor daquele rebanho, fala aos membros da comunidade: se vocês perdoarem, eu também estou perdoando. Se alguém tiver um pecado que lhe pese no coração, a primeira pessoa a ser procurada por ele é bom que seja o pastor, pois tudo que é comentado com o pastor em particular, em sentido de confissão, isso ele nunca pode comentar com outros. E além disso, espera-se que do pastor que ele possa dar bons conselhos a quem o procurar. Isso aqui é uma coisa bastante interessante que eu gostaria de comentar também. Vamos procurar primeiramente ao pastor? Claro, por que não? Né? O pastor é aquele que foi chamado, é aquele que recebeu, foi delegado, né, pela comunidade a exercer o ofício pastoral, pregar a palavra, administrar os sacramentos e exercer o ofício das chaves em nome da comunidade. Por isso, né, o pastor deveria ser a primeira pessoa a ser procurada. Obviamente que isso não é uma obrigação e não tem que ser assim. Talvez a pessoa, em certo momento, ela não se sinta à vontade de conversar com o pastor a respeito de uma certa situação na sua vida. Talvez tenha um irmão, uma irmã na fé, que essa pessoa se sinta mais à vontade, e que bom, né, se existir isso, e a pessoa deve ir lá procurar e buscar orientação. Mas, de forma geral, o pastor ele está ali para isso, né, para que as pessoas possam se achegar e ter essa certeza de que o pastor também ele vai guardar tudo aquilo que for trazido a ele em confissão. O pastor não comenta, não deve comentar, né? Isso faz parte da ética pastoral, do cuidado cristão, né? E não só isso vai ficar em particular, como o pastor ele está ali também para dar bons conselhos, né? Orientação na palavra de Deus. Não que o outro cristão não possa fazer, mas espera-se que o pastor esteja mais preparado para isso também, né? Que bom quando as pessoas procuram um pastor, mas também que bom quando as pessoas procuram outros irmãos na fé, né? Vamos seguir adiante. Cabe aos pastores. Qual é o dever dos pastores? Pregar o evangelho, perdoar pecados, julgar doutrinas e condenar os erros, excluir da comunidade os pecadores impenitentes e manifestos. Portanto, os pastores precisam falar do mal e conhecer a vida dos seus membros. Então essa é a função do pastor, né? Aqui hoje estamos falando
estritamente ou mais voltado à questão do ofício das chaves. Então o pastor foi chamado para pregar o evangelho, exercer o ofício das chaves, né? Perdoar pecados. Ou não perdoar pecados, né? Julgar as doutrinas e condenar os erros e excluir da comunidade os pecadores impenitentes e manifestos. Então os pastores precisam falar do mal. Muitas vezes o politicamente correto diz, não, a gente não deve tocar nesses assuntos. Não, a gente precisa falar sim dos pecados, a gente precisa falar sim da consequência dos pecados. E também conhecer a vida dos membros, é claro, né? Não como um fuxiqueiro, futriqueiro, mas ter esse conhecimento por quais caminhos os membros andam. Então esse é o dever do pastor, pregar, perdoar ou não perdoar pecados, julgar doutrinas, condenar o erro, falar a respeito do mal, falar sobre consequências dos pecados, conhecendo a vida dos membros. Aos membros, cabe honrar os seus pastores acima de todas as outras autoridades e reconhecer o seu trabalho. Vamos ver ainda esses textos. Estamos chegando ao final. Quem quiser pedir mais um hino aí, gente, fique à vontade, tá? Lucas 10:16. Então Jesus disse aos seus discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Então, quando nós falamos de ouvir aos pastores, honrar os pastores, isso eu já falei no estudo a respeito do ministério pastoral, mas nunca é demais repetir. Nós não estamos falando aqui da pessoa do pastor, mas sim do seu ministério, daquilo que ele representa, né? Humanamente, os pastores também são falhos, têm seus pecados, seus problemas, mas quando ele está ali exercendo o seu ministério, pregando a palavra de Deus, não é a palavra do Márcio que está sendo dito, é a palavra de Deus que está sendo pregada, né? Então, Jesus lembra que quando as pessoas ouvem os pastores enquanto pastores, eles estão ouvindo o próprio Jesus. Quando rejeitam os pastores enquanto pastores, eles também estão rejeitando o próprio Jesus e, consequentemente, rejeitando a Deus que o enviou. Próximo texto, eu pulei o Hebreus 13:17 ali, Hebreus 13:17, então, obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isto não ajudará vocês em nada. Esse texto é bastante interessante, né? O autor aos Hebreus fala desta importância da obediência aos líderes religiosos, né? Aqueles que Deus colocou como pastor do rebanho, sempre lembrando, né, que a obediência está limitada à palavra de Deus, né? Você não vai obedecer o pastor que está ensinando algo que vai contra a palavra de Deus. Aí ele não está falando em nome de Jesus, né? Ele está falando em nome dele. Mas enquanto pregando a palavra de Deus, ensinando em nome de Jesus, as pessoas devem obediência aos seus pastores. E isso é importante porque, primeiro, as pessoas devem se lembrar da grande responsabilidade que nós pastores temos, que é cuidar das necessidades espirituais e não só aqui no mundo, mas quando um dia Deus nos chamar, nós prestaremos contas dessa grande responsabilidade que nós recebemos da parte do nosso Deus. Isso traz uma carga de estresse, uma carga emocional muito grande sobre nós pastores, né? Uma responsabilidade muito grande que nós temos de cuidar da vida espiritual dos membros. E quando, né, os pastores são respeitados, honrados, isso dá ânimo, né, para continuarem o seu trabalho com alegria, mas quando isso não acontece, infelizmente, muitas vezes a tristeza toma conta, e isso não é proveitoso para ninguém, nem para o pastor, nem para o rebanho. Atos 14:23, em cada igreja os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor em quem eles haviam crido. De novo, a instituição do ministério pastoral. Atos 20:28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus,
que ele comprou por meio do seu sangue, do sangue do seu próprio filho. De novo, a responsabilidade dos pastores aqui. Da 1 Coríntios 9:14, assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Outro assunto importante que precisa ser tratado, isso entra na questão de ofertas, né? Tanto se critica, obviamente que nós sabemos que existem os mercenários, aqueles que usam a fé das pessoas apenas para tirar o seu dinheiro, mas nós devemos lembrar que o apóstolo Paulo diz que aqueles que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho, né? Eles devem receber por isso. E ainda 2 Coríntios 5:20, portanto estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Lembramos sempre isso. A igreja recebeu o poder da parte de Jesus Cristo de pregar o Evangelho, de perdoar ou não perdoar pecados, de administrar os sacramentos. Esse poder foi delegado aos pastores quando receberam o seu chamado. Então, os pastores falam em nome de Cristo. Os pastores anunciam o perdão em nome de Cristo. Os pastores muitas vezes retêm esse perdão, excluem pessoas da comunidade, da comunhão dos santos, pelo poder que receberam de Cristo. E nós, todos nós cristãos, cremos que quando o pastor age dessa forma, é como se o próprio Jesus estivesse aqui diante de nós, fazendo as mesmas coisas e dizendo as mesmas palavras. Sempre, obviamente, quando o pastor está pautado na palavra de Deus e agindo em conformidade com ela. Então, o pedido que o apóstolo Paulo faz e que todos nós cristãos devemos fazer sempre, permitir que Deus nos transforme de inimigos em amigos dele. Permitir que diariamente o Espírito Santo transforme as nossas vidas. Que o Espírito Santo transforme o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. E aí, já adiantando um pouco sobre o batismo, importante falar do que Lutero chamava de batismo na vida diária. Ele dizia assim, olha, toda manhã quando você levanta, quando você vai lavar o seu rosto, você joga água no seu rosto, você lembra do seu batismo. Todos os dias, você, em verdadeiro arrependimento, deve se chegar diante de Deus, deve confessar a Deus todos os seus pecados, em verdadeiro arrependimento, buscar esse perdão na certeza de que este coração humilde e arrependido não será rejeitado de forma alguma pelo nosso Deus. Então falamos um pouco, um tanto aí a respeito do ofício das chaves. Abraço para o João, para a Cleri também, Helena, Eliane, chegou aí, eu não sei se eu falei da Shirley antes, mas fica aí um abraço. Abraço a todos vocês que se manifestaram aqui, os que não se manifestaram também e acompanharam conosco. Fica um grande abraço fraterno aí, aqui direto da comunidade São Marcos, aqui de Curitiba. Só para encerrar, e aí eu gostaria de fazer essa leitura do texto, né, que fala sobre o ofício das chaves, a explicação de Lutero, né, só para ficar bastante claro. O Catecismo Menor é bem didático em questão de perguntas e respostas, né? Então, a pergunta é: o que é o ofício das chaves? E diz: é o poder peculiar que Cristo deu à sua igreja na terra para perdoar pecados aos pecadores penitentes e retê-los aos impenitentes enquanto não se arrependerem. E aí, onde está escrito isso? E aí nós temos aqueles textos, né, que Jesus fala a Pedro, fala aos discípulos: te darei a chave do reino do céu, que vocês ligarem na terra será ligado no céu, que desligarem na terra terá sido ligado no céu. E nós cremos então que tudo quanto os ministros de Cristo, devidamente chamados, fazem conosco por sua ordem divina, é tão válido e certo no próprio céu, como se Cristo mesmo, nosso Senhor, tratasse pessoalmente conosco. Especialmente quando excluem da congregação cristã os pecadores manifestos e impenitentes, e quando absolvem aqueles que se arrependem dos seus pecados e querem corrigir a sua vida. De forma resumida, isso Lutero nos orienta a respeito do ofício das chaves, obviamente baseado na palavra de Deus, não foi ele que inventou nada disso. Então, resumidamente, Deus
melhor, Jesus concedeu à sua igreja o poder de perdoar ou não perdoar os pecados. Nós cristãos exercemos este poder por sermos a igreja de Cristo. E nos reunimos e delegamos este poder ao pastor devidamente chamado e ordenado. Ok, gente? Helena pediu Cristo para Todos, 119. Vamos cantar o Cristo para Todos então. E se chegar ainda algum hino até nós terminarmos o Cristo para Todos, nós ainda cantamos, senão daqui a pouco nós já vamos encerrando esse nosso momento de estudo bíblico. Hoje eu acho que foi bastante espichado, né? Eu acabo me empolgando mais, cantamos, conversamos mais. Vamos cantar então, quem tem aí o cancioneiro, hino número 119, o hino Cristo para Todos. Deus planejou salvação para todo pecador. Em Jesus veio a nós, preparou para todos salvação. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. E Deus veio no Evangelho, transformou nosso pobre coração, fez de nós seus amados e seus servos a servir na missão. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. É urgente, de mãos dadas, trabalhemos no Evangelho a semear. Nosso Mestre sempre junto nos ampara até a vida terminar. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. Queridos amigos e irmãos, nós assim encerramos esse nosso momento de estudo bíblico, orando a bênção em conjunto. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Agradecemos a presença de todos, a participação de todos. Também nos vemos aí amanhã para o nosso culto semanal, ainda aqui pela internet, né? Pedimos e oramos para que Deus nos permita o quanto antes, dentro da sua vontade, nos reunirmos novamente em sua casa. Então, todos aqui amanhã às 19h30, desejo a todos uma abençoada noite, que vocês possam descansar sob a proteção do nosso Deus, possam descansar e amanhã, se for da vontade dele, levantarem com saúde e disposição para viverem esse amor cristão, servindo a Deus, servindo ao próximo.
Antes de terminar, para que a gente não corte no meio a nossa transmissão aí, eu vou cantar mais um hino para encerrar. E aí, após o hino, então, eu dou boa noite para vocês e nós nos despedimos. Vamos cantar o hino 185, Vou Cansado Repousar. Cansado repousar, quero os olhos meus fechar, guarda, ó Pai, com teu olhar, o meu leito e o nosso lar. Queiras perdoar-me, ó Deus, todos os pecados meus, pois o sangue de Jesus ao perdão e a paz com Deus. Sintam todos os cristãos, meus bons pais e meus irmãos, sim, os homens em geral, tua graça paternal. Vem os tristes alegrar e os enfermos confortar. Fortalece a fé, ó Deus, faze-nos entrar no céu. Boa noite a todos.